Bom, então vamos mostrar aqui como que vai ser o processo de medição de notas fiscais de material. Na verdade, a gente vai fazer um processo de entrada de notas fiscais em duas etapas. Uma primeira etapa para fazer a parte do lançamento físico e a segunda metade do lançamento vai ser o lançamento da nota com os dados de parcela, vencimento e assim por diante. Então, para fazer um processo e reaproveitar a sequência de operações do Lumina, a lógica de operações do Lumina, a gente vai usar como primeira parte do processo o processo de medição de pedido. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, dentro do coletor de custo, CCO, que a gente pode entrar por aqui ou pelo menu principal, tanto faz, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai definir se para esse coletor de custos a gente quer esse processo de entrada de notas de materiais através do processo de medição. É um processo similar ao da medição. A gente já vai mostrar, mas a primeira coisa é eu definir se eu quero dividir a entrada de nota fiscal em duas etapas e eu faço essa divisão no coletor de custos. Por quê? Podem existir coletores de custos do escritório central, administrativos, que eu queira lançar nota de uma vez só. Então não preciso gerar uma etapa a mais de operações. Então vou pegar esse coletor de custo fluxo 04 e aí a gente tem aqui um menuzinho usar medição para nota de materiais. Então eu preciso habilitar esse menu aqui para que o sistema saiba que para este coletor de custos o processo novo vai ser utilizado. Tá? Então, aqui para o nosso fluxo 4, esse processo já está ativado. Então, vou fechar aqui a tela de coletor de custos. Eu já estou na obra fluxo 04 e aí eu consigo perceber que aqui em projeto CC mudou um pouquinho esse menu. Por quê? Foram acrescentados mais dois submenus aqui. Então, se eu pegar uma obra que não tem esse processo configurado e eu entrar aqui em projeto CC, aquele menu não aparece. Se eu voltar aqui para a tela do fluxo 4, a gente vai ver que o menu é automaticamente atualizado. Tá? Então, antes da gente fazer o processo, vamos escolher um pedido aqui e vamos usar esse pedido para fazer esse processo. Então, primeira coisa que eu consigo perceber aqui, tá vendo que todos os pedidos agora eles estão marcados para como se eles exigissem medição? Então, esse primeiro pedido aqui, ele está com aquela reguinha tradicional, a reguinha marrom aqui. Porque este pedido, se eu vier na guia de versos, ele realmente está marcado para ter medição. Agora, o segundo pedido aqui, esses que estão com a reguinha verde, eles não estão marcados para medição. Deixa eu pegar esse pedido que é o que a gente vai usar, tá? O pedido da Ferragens do Universo. Então, se eu vier aqui, esse pedido, ele não está marcado para ter medição, mas ele vai ter o processo de medição, porque o coletor de custos exige o processo de medição. Só que é um processo de medição um pouco diferente. É um processo de medição simplificado. É um processo de medição onde a gente não vai submeter a medição a todo aquele fluxo de aprovações da medição tradicional. Tá? Então, é um processo de medição apenas para que eu possa fazer o lançamento físico da minha nota fiscal. Além disso, nesse processo novo de medição, a gente vai testar, a gente vai validar que na segunda etapa desse processo, a pessoa, quando estiver lançando a nota, a gente vai garantir que o fornecedor tenha o boleto fiscal, o boleto bancário, quando o pagamento for do tipo boleto, ou que ele tenha cadastrada uma conta corrente de crédito
o pagamento for no formato crédito em conta. Então, além da mudança da divisão em duas etapas, a gente vai ter uma variação do lançamento no momento de lançar a nota fiscal, ou seja, a segunda etapa desse processo. Então, vamos pegar esse Ferragens Universo aqui e vamos fazer essa simulação. Vamos fazer só mais uma coisa aqui, ó, no Ferragens Universos, que eu vou fazer o seguinte. O Ferragens Universo, se eu vier aqui no nosso cadastro de fornecedores, a gente vai observar aqui o Ferragens Universo. Ele tem aqui, ó, uma conta bancária cadastrada para ele. Beleza. Só que eu separei aqui, ó, um outro fornecedor, que é o Ferragens Dutra. E esse Ferragens Dutra não tem conta bancária. Eu quero fazer uma simulação quando o fornecedor tiver conta bancária e quando ele não tiver, para mostrar na segunda etapa da medição quais serão as verificações que o sistema vai fazer. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a medição e mostrar quais as diferenças desse novo processo. Para que a gente consiga mostrar as diferenças na segunda etapa, eu vou vir aqui nesse fornecedor Ferragens Universo, que tem uma conta de crédito corrente, uma conta de corrente de crédito cadastrada, e vou pegar este pedido aqui e vou colocar um parceiro. Esse parceiro vai ser o Ferragens Dutra. Por quê? Esse parceiro aqui vai ser um parceiro que não tem a conta de crédito cadastrada. Então a gente vai fazer duas simulações. A gente vai fazer a simulação com um fornecedor principal que tem ele tem a conta de crédito e com um parceiro que não tem. Tá? Então vamos fechar aqui e vamos usar o pedido 11 para a gente fazer a medição. Tá? Então, primeiro ponto importante. Antes dessa customização, o Luna, para entrar uma nota fiscal aqui desses pedidos, que não tem aquele flag de medição ativado, eu vim aqui diretamente em projetos e vim em medição de pedido. O menu continua o mesmo. É o mesmo nome, mesma posição. Só que agora, quando eu entrar nessa tela aqui, ele abre a tela de medição. Tá? E quando eu clicar em novo, ele vai mostrar para mim aqueles pedidos, para eu fazer a medição, aqueles pedidos que tem a medição nova, aqueles que a reguinha é verde. Tá? Então eu vou pegar esse Ferragens Universo e eu vou medir esse Ferragens Universo. Então, ó, esse menuzinho ficou um pouquinho diferente. Tá? Então, existe um campo novo aqui, que é a data que eu recebi a nota fiscal no canteiro. Eu já posso complementar aqui com a data de emissão da nota, porque eu tenho a nota, mas eu só quero fazer a parte de lançamento físico dela, mas eu já tenho. Por que eu posso complementar? Porque depois na outra tela, na segunda etapa, ele já pode ir preenchido. Então, essa é uma informação que está na nota. Não tem por que não lançar agora. E posso colocar o número da nota e a série. Eu vou colocar uma nota 9111. Tá? Aí eu vou fazer a medição da nota. Então, eu vou medir aqui, ó, um valor 665, porque eu tenho um boleto válido neste valor. E lá na tela da frente eu quero fazer a simulação com boleto e com crédito em conta. Eu não quero descontar nada aqui, então ele não tem desconto de adiantamento, ele não tem desconto de nada. Se existisse algum desconto, essa tela funciona da mesma maneira da tela de medição normal. Teoricamente, esse segundo modelo de medição, ele foi feito para medição de nota de material. Né? A gente só está dividindo o processo em duas etapas, mas o foco aqui são as medições de material.
Então, não teria retenção contratual, nem garantia. Fornecimento direto numa nota de material também acho muito difícil ter. Não teria nada de impostos, tá? E talvez uma remota possibilidade, um adiantamento, quem sabe. Mas praticamente essa guia de desconto aqui e essa guia de impostos, ela não tem utilidade. Por que ela foi mantida aqui no processo? Porque pode acontecer que eu tenha que fazer alguma dessas operações numa nota de material ou algo que não é um serviço, mas também é uma locação, alguma coisa desse tipo, e aí eu posso usar esses recursos. No, se eu não precisar usar, simplesmente ignoro essas abas, mas eles continuam funcionais aqui. A aba de qualidade, ela só vai estar ativa se na empresa for exigido avaliação de qualidade na medição. Então, no nosso caso aqui, na minha simulação está. Tá? Eu vou colocar uma qualificação aqui de teste aqui só para a gente poder gravar. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Peguei os itens do pedido e medi, que é a famosa medição física. Vou ignorar aqui os descontos. Eventualmente, se um dia precisar, eles estão funcionando. Vou ignorar aqui os impostos, porque uma nota de material não teria que ter imposto retido na fonte. Eventualmente, se isso não for usado para uma nota de material e sim por uma nota de serviço, continua funcionando perfeitamente isso daqui. E a parte aqui de qualidade e avaliação está ativada no meu modelo aqui, porque na minha obra está ativada. E a parte de arquivos, se eu quiser colocar arquivos aqui, continua valendo também. Tá? Então, vou medir essa nota. Ferragens Universo é o nosso fornecedor que tem conta corrente cadastrada. Não vou colocar nenhuma observação aqui e vou salvar. Ótimo. Ele vai salvar aqui a primeira medição. Vamos já fazer uma segunda medição aqui, ó, do mesmo pedido, que é o pedido da Ferragens Universo, só que agora eu vou usar o subfornecedor, que era o Ferragens Dutra, que não tem conta corrente cadastrada. Então, a medição aqui não vai ter nenhum tipo de problema. Eu vou conseguir medir medir essa nota aqui, porque nessa parte eu não estou exigindo conta nenhuma. Tá? Aqui, esses campos novos, eles têm validação. Então, por exemplo, eu não posso ter uma entrada da nota fiscal antes da data de emissão. Ele vai fazer esses cheques básicos aqui, essas consistências. Então, vou vir aqui e vou lançar outra nota de 665, que é a nota que eu tenho um boleto válido. E aí, estava falando aqui que eu não consigo salvar, porque eu não fiz a avaliação de qualidade, que é obrigatória na minha configuração aqui. Então, vou salvar a segunda medição. Beleza, salvei. O que muda agora? Uma mudança bem importante. No processo normal de medição, né, eu tenho que fazer a medição e depois eu tenho as liberações aqui. Né? E a liberação da medição tradicional, ela passa por aquele workflow de aprovação que a gente definia aqui. Então, podem ter várias aprovações simultâneas. O que acontece nesse processo novo? Não tem. Então, as medições que nós fizemos aqui, elas funcionam como se elas fossem um lançamento de nota fiscal de material, que não tinha aprovação. Né? E aí, essas medições criadas agora, elas já vão direto aqui, ó, para a tela de relacionar a nota fiscal. A mesma tela que tem na medição original, só que na tela de medição original, depois de criar a medição, tem que passar pelas liberações, enviar para o fornecedor e só então lançar a nota fiscal. Nesse caso aqui, não. A nota fiscal já está aqui disponível. Tá? Então, ela vai pular o envio para o fornecedor, porque, teoricamente, uma nota de material, eu já tenho essa nota de material na minha mão, é diferente do serviço que eu meço para depois o fornecedor,
emitir a nota fiscal dele. Nesse caso é o contrário, eu já tenho a nota fiscal, e aí eu só preciso relacionar a nota fiscal a minha relacionar essa medição à minha nota fiscal, que é justamente a segunda etapa dessa medição. Então aqui, nesta tela, vão ficar penduradas as medições que ainda estão sem nota. Então, lá na obra, provavelmente vai ser feita a primeira etapa do processo, depois, no escritório central, ou alguma outra pessoa da própria obra, vai fazer o lançamento fiscal da nota fiscal. Tá? Então, ó, a gente tem aqui o 911, 922, que foram as duas simulações que nós fizemos agora. Tá? Então, vou vir aqui e começar pela 911. Então, vou relacionar a fatura dela. Então, vou vir aqui e vou preencher os dados fiscais da nota. Quando a gente entrar na tela da segunda etapa, que é o lançamento fiscal da nota, dá para perceber que essa nota já veio semi-preenchida. Ela já vinha semi-preenchida no caso da medição tradicional, mas agora ela veio, além de tudo, com o número da nota e com a data de emissão. Tá? Essa categoria e a categoria, essa categoria e a subcategoria continuam iguais. A gente vai preencher aqui na tela. Tá? E aí a gente vai lançar as parcelas. Então, aqui entra a segunda parte dessa customização. Primeira coisa que eu estou enxergando aqui, ó, esse fornecedor tem uma conta de crédito associada a ele. Tá? Então, vamos fazer duas simulações. Eu vou pegar esse pagamento aqui, de 665, e vou fazer um pagamento em boleto. O que vai acontecer nesse momento? Quando eu selecionar boleto, ele vai trazer para a gente a tela de lançamento de boleto. Eu já tenho um boleto válido aqui, que eu vou só colar o número dele aqui e vou preencher qualquer referência. Então, primeira diferença. Se o pagamento for boleto, eu já lanço o boleto nesta tela. Então, o boleto vai ser obrigatório no momento de lançar a parcela. Vamos mudar aqui para crédito em conta. Ele está avisando que vai perder os dados do boleto. E beleza. Nesse caso aqui do crédito em conta, ele tem a conta bancária aqui. Então, se eu tentar salvar essa nota, vamos colocar aqui um arquivo para salvar essa nota. Vou pegar qualquer coisa aqui, pegar nota fiscal aqui. Colocando essa nota aqui, ele já está preenchido, todos os campos estão preenchidos, né? Eu vou vir aqui e vou salvar essa nota. E ela vai passar. Por quê? É uma conta de crédito e ele tem a conta de crédito cadastrada. Então, provavelmente ele vai checar essas informações e deve passar e a nota vai ser inserida. Nota inserida, ele volta para a tela de trás e a lista vai limpando automaticamente. Bom, vamos pegar a nota 9222 agora, relacionar a fatura. Qual que é a diferença dessa nota? A diferença dessa nota é que o fornecedor, que nesse caso é um parceiro da nota número 1, o fornecedor ele não está com uma conta corrente de crédito cadastrada. Então, o lançamento é basicamente o mesmo. E aí, quando chegar aqui, eu vou colocar esse cara como conta corrente. Então, vou colocar aqui uma data. Então, lancei aqui, vou lançar o valor integral da nota como crédito em conta. Tá? O que vai acontecer aqui? Tá vendo que esse fornecedor aqui, ó, não tem um crédito, uma conta corrente cadastrada? Se eu tentar salvar essa nota fiscal agora, deixa eu só colocar um arquivo, senão ela não vai nem passar. Se eu tentar lançar a nota agora, ele não vai deixar, porque ele verificou
que este fornecedor aqui, ó, não tem uma conta de banco cadastrada e o método de pagamento que eu estou exigindo aqui, falando, é crédito em conta. Então, existe agora uma outra operação, só que essa vai depender de permissão. Que é o seguinte, se eu tiver a permissão adequada, eu posso vir aqui e cadastrar uma conta de crédito para esse fornecedor. Eu vou cadastrar qualquer conta aqui. Cadastrando uma conta, né, essa conta ela já vai entrar aqui como ativa, como padrão, porque só tinha uma conta. E a hora que eu der um OK, já volta a conta para a tela de trás. E agora sim, se eu salvar, ele vai aceitar. O problema aqui é o seguinte, esta permissão é uma permissão sensível. Não é todo mundo que pode cadastrar conta corrente para fornecedor por uma simples questão de segurança. Cadastrando a conta corrente aqui, é essa conta que vai ser usada para pagamento. Então, só pode ser alterada essa informação por alguém financeiro, que tenha as permissões necessárias. Vou salvar essa nota aqui e provavelmente ele vai passar. Salvou a nota, limpou a tela e é isso aí. Então, esse aqui é um novo processo de medição, que na verdade é a medição de nota de material dividida em duas etapas. Essa medição, depois, ela também tem uma tela aqui para consulta. Da mesma forma que eu tenho da medição normal, eu tenho a tela aqui. E eu posso vir aqui e abrir a medição e ela vai abrir o mesmo relatório. Obviamente que eu vou ter aqui, na maioria dos casos, a medição sem a parte lá dos impostos, sem a parte das aprovações, porque isso não tem. Então, vai ficar em branco. Mas o relatório é o mesmo. Pode ser usado aí para gestão, pode ser usado para controle, vai controlar os saldos do pedido, vai fazer tudo direitinho, só não vai ter, na maioria dos casos, a parte aqui dos descontos e aquela quantidade de assinaturas que o processo de medição tradicional exige.